Bom, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um webinar Azevedo Capacita. Esse é episódio 98 aí já, ó. Liderança operacional como alicerce da gestão estratégica em saúde. E para falar sobre esse tema, a gente foi, né, ele é do estado de São Paulo, mas está na Bahia já há algum tempo, ele vai se apresentar melhor. Nosso professor Eduardo Guidoni, especialista em gestão hospitalar, gestor de instituições de saúde, Unifaxens, ele vai falar um pouquinho mais, fundador da Guidoni Health Management, membro do Núcleo de Estudos de Gestão de Serviços de Saúde, idealizador de vários projetos aí, lives também, a gente estava conversando um pouquinho, já está habituado a essa dinâmica, né, de lives, de webinar, e nós fomos buscar ele lá na Bahia, né, hoje feriado lá, como já falamos um pouquinho aqui, né, nesse 2 de julho, né, já agradecer imensamente, eu tive a alegria ontem, recebi uma foto, né, em particular, dele com o meu grande amigo, né, que já está aqui há muito tempo com a gente, é o nosso professor também, o Gordilho, né, o Gordilho fez o episódio número um, viu, Eduardo? Número um, aqui do nosso webinar, e hoje, no episódio 98, vem o professor Eduardo Guidoni, que também a gente tem esses laços de amizade aí junto com o Gordilho. Agradecer mais uma vez, Eduardo. Eu vou pedir para que você fale um pouquinho e se apresente, né, melhor aí. Só aquela puxadinha aí. Bom dia, obrigado mais uma vez. Tá no mudo, Eduardo, tá no mudo. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Estamos aqui muito felizes pelo um convite tão importante como esse. E o importante aqui não sou eu, né? O importante é cada um de vocês que reservaram esse tempo de 10 horas até 12 horas para passar um tempo aqui e a gente trocar algumas ideias sobre o operacional. Além dessas instituições que foram mencionadas aí, eu tive uma longa história na Fundação Oswaldo Cruz, na Bahia, no Rio de Janeiro, por 10 anos, 1996 até 2006, e depois ingressei na Rede CESAB, com 42 unidades. Passei por quatro delas e a última foi o Hospital Geral Roberto Santos, que é o maior do Norte e Nordeste. Na minha época tinha 650 leitos, hoje ele está muito maior, muito mais robusto, hospital dia, e tinha equipes muito grandes. Só de vigilância eu tinha 88 vigilantes, CFTV, recepcionistas 135, maqueiros mais de 40, motoristas eram uns quatro turnos, dava uns 30 motoristas. Então, assim, era uma equipe bem robustas. Pessoal de manutenção, engenharia clínica. Então, a gente passou um tempinho por esse lugar e em 2019 eu resolvi abrir uma empresa MEI e comecei na área de workshops, treinamentos, capacitações. Em 2022 me filiei ao Sebrae Bahia, depois Sebrae São Paulo, depois Sebrae Nacional e tenho dado essa rodada pela Bahia, pelo Brasil e tenho feito muitos parceiros estratégicos. E o professor Roberto Godilho é um grande desses, né? Ele tem um programa muito importante que é o PROAMA. Se vocês em algum momento puxarem para a sua instituição, já recomendo que ele é fantástico. Ele torna líderes em líderes extraordinários. Se cada um de vocês já se acham e já são bons, vocês vão tornar ainda melhores com seus liderados. E para sem não ter muito mais delongas, eu não estou aqui para me aparecer, entende? Eu estou aqui para compartilhar um conteúdo e pegar a participação de cada um de vocês, porque quando a gente compartilha conhecimento, nós fortalecemos aí o time da Azevedo Capacita, ela roda cada vez mais o Brasil e o mundo, e a gente é um beija-flor, né? Vai bebendo aquela gotinha de água ali e vai colocando o nosso brilho também. Então, por enquanto é isso, Lucas. Bom, muito bom. Eu vou falar só um adendo se acrescentando é que fique à vontade, né? O professor ele já vai abrir aqui para começar realmente esse nosso bate-papo, né? E apresentação em si. Mas fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone. Essa é a nossa ideia, né? Vocês que já estão, quem já está chegando hoje, é essa a ideia. O pessoal que já está aqui mais antigo, está acostumado. Fique à vontade, levanta a mão, abre o microfone, abre a câmera aí, ou pergunta aqui no chat. E eu vou estar de olho, chamando o professor Eduardo. Professor, se você quiser, pode compartilhar já a tela aí. A gente já pode começar. Tem mais gente entrando aqui. Enquanto isso, eu estou aceitando o pessoal.
O compartilhamento deu certo, Lucas? Ele não, ele tá naquele Então modo tem que fazer aquela visualização. coisa, né? Isso, Peraí. isso. E agora? Vamos lá, ainda não apareceu pra gente. Duplicou agora? Não, acho que vai ter que colocar para compartilhar de novo. Ele não tá aparecendo compartilhamento, não. Certo. Nos bastidores deu tudo certo. Por que agora ele Meu fica Deus, né? A gente entra tremendo antes. com a gente aqui? Faz parte, faz parte. Mas vai dar certo. Pessoal, espera um pouquinho aí, a gente já começa. Vamos ver se vai dar certo agora. É, ele tá naquele modo ainda, aquele modo. Acho que você compartilhou a tela da outra tela, né? Acho que foi isso, né? Era Sua um tela do comando lado. tão simples aqui, era só clicar e já aparecia aqui tela inteira. Isso, é isso mesmo. E tela inteira, aí você vai escolher a tela inteira, seleciona a tela inteira e já vai escolher a tela que já está cheia lá. Está selecionando a tela, você está selecionando a tela pequena ainda aí. Rapaz, ele tá teimoso. Eu já tirei até a segunda tela para ele não ficar mais atrapalhando. Mas acho que pode até colocar a segunda tela e compartilhar nela mesmo. Mas agora ele não tá dando a opção como ele deu mais cedo. Só Ah, tem é? uma Na tela outra aqui tela? mesmo. Aham. Tá teimoso. Layout, opções, compartilhar som já tá, compartilhar vídeo. Tem a Estranho primeira, agora. a primeira opção. A primeira opção, né? Telas, tem tela inteira, né? Aí apareceria duas telas. Se você já compartilhar, se você já tiver aquele modo em apresentação, não, ele ainda não tá. Ele tá O naquela ainda lá. compartilhamento está pausado, interromper. Ó, compartilhar telas, né? Ele vai em telas ali, vai aparecer três opções, duas. Se você tiver com a outra tela conectada aí, vai aparecer as duas Já telas. tirei. Só tem uma mesmo. Mas eu acho que se você colocar uma só, o que pode acontecer é que você não vai ver a gente, mas tudo bem. Aham. Coloca Então, ele peraí, deixa eu grandão colocar as duas de novo. e coloca para apresentar lá. E aí, assim, você vai escolher a tela número 2, provavelmente é isso que vai aparecer aí. Tela inteira, tela 2 ou algo assim. Depende. Isso, agora sim, ele só está com uma tarjinha em cima que eu não sei o que, que pode ser. Não sei se o pessoal está vendo também isso, só eu só. Quem tiver por aqui quiser puder nos ajudar. Pronto agora? Isso, perfeito. Tá, o pessoal já está dando um ok aqui. Perfeito, Então, tela toda, tela cheia. beleza. Pronto, pessoal, bom dia mais uma vez. Esse, né, é o banner que nós recebemos para participar aqui hoje. A apresentação já foi feita. Sem mais delongas, queria agradecer também ao Lucas, que foi muito importante esse convite. E nesse primeiro slide aqui, nós queremos mencionar, né, liderança operacional como alicerce da gestão estratégica em saúde. Quando a gente fala de alicerce, é um firmamento, né? Alguma coisa assim que lhe dá uma ideia de ser mais robusto, de ser algo que você possa confiar, para você levar para sua instituição, para você levar para sua vida. Quando eu comecei, né, um tempo atrás, eu não tinha esse alicerce. A gente teve que construir ele ao longo desses quase 30 anos de estrada. Eu tenho 49, então dos 19 em diante foram essas instituições que eu passei. E essa frase me marca muito: transformar liderança de rotina em força estratégica.
todos nós temos no nosso trabalho aquele momento que a gente vive muito a rotina. É o corre-corre do dia a dia, é aquele momento e aquela situação que você tem que dar conta daquilo e apagar vários incêndios ao longo da sua jornada. Então, eu não vou falar mais sobre a apresentação, a frase essa, ela é marcante, transformar a liderança de rotina em força estratégica. E quando você vai para a força estratégica, você começa a entender e você sobe um patamar que às vezes você não estava olhando. Você começa a ver todo o seu entorno. O operacional não é você em si, são todos os setores e todas as pessoas que estão na sua circunvizinhança, na sua proximidade. Manutenção, engenharia clínica, segurança, armada, desarmada, vigilância, portaria, atendimento, recepção. Você tem que ter esse time muito próximo de você. É você entrar no chão de fábrica. São as pessoas que realmente fazem as coisas acontecer sob a sua liderança ou sobre a sua colaboração. Eu queria trazer para vocês um conceito muito simples, o que é a liderança operacional. E tem muitas pessoas que falam assim, Eduardo, não escreve muito no slide não, que não interessa. Mas temos que lembrar que temos três tipos de percepções. Tem pessoas que são visuais, que só vai ver o que está nesse slide. Ele vai ouvir pouco, mas ele vai enxergar muito. Tem pessoas que são auditivas, pode estar o slide cheio ou vazio, ele não está nem aí, ele vai ouvir. E tem pessoas que são sinestésicas, gostam de pegar, ver e ouvir ao mesmo tempo. Então aqui eu não vou fazer enquete, né? Quem é um, quem é outro, quem é outro. Então eu coloco dos dois lados, muitas pessoas vão perceber muito a fala, muitas pessoas vão ser de leitura. E ainda tem aquelas pessoas que têm leitura flash, né? Bateu o olho, leu, compreendeu, guardou. Tem pessoas que vão fazer print da tela, fiquem à vontade. E tem pessoas que ainda vão pedir a apresentação depois. A gente manda para o Lucas compartilha com vocês também. Então, esse primeiro conceito ele é muito importante. Ó. Conceito e importância da liderança na linha de frente. Você sempre está à frente da sua equipe ou você também está nos bastidores? Na linha operacional, eu tenho que estar dos dois lados. Eu tenho que dedicar parte do meu tempo na linha de frente, entendendo como meu cliente, meu paciente, meu prestador de serviço, meu fornecedor está vendo a minha instituição, como é que ele entra, como é que ele acessa, e tenho que estar também do lado do back-office, sabendo o que está acontecendo por trás dos bastidores. Liderar não é mandar. Nós temos ainda no Brasil muitas instituições que ainda pensam assim: eu mando, você obedece. E troque para transformar energia em resultado. Gordilho tem uma frase que é interessante. O empenho e o desempenho são duas coisas totalmente diferentes. Eu posso me empenhar muito numa situação errada e ter um desempenho péssimo, como pode ser o inverso. Eu realmente estar empenhado e desempenho e ter resultado. Então nós temos que pensar muito nisso. Qual é a diferença hoje do cargo e da influência? Eu sou superintendente, eu bato continência ou eu recebo continência? Os dois estão errados. Nós temos que ser influenciadores. Você sabe que o seu colaborador, naquele dia, ele pode estar sem dinheiro para almoçar? Você sabe que o seu colaborador, naquele dia, ele pode estar com um parente ou até ele adoentado, mas está ali no trabalho? Então, nós temos que ter influência e a percepção de saber que as pessoas que vão compor esses setores aqui de exemplos, ó, recepção, maqueiros, enfermagem, limpeza, segurança, nutrição, eles são backstage que sustenta a sua assistência. Para o médico entrar e fazer a consulta ou fazer o procedimento, quantos colaboradores seus estão por trás? Se a energia cair e não tiver gerador, eletricista, aquele pessoal de manutenção que vai ver se o equipamento parou ou não de funcionar, o pessoal de engenharia clínica, para o médico e o técnico ir lá e fazer o exame. Outra fase de impacto. Se a operação falha, o meu e o seu planejamento vira apenas uma teoria. É lindo, né? Você pegar um papel, escrever, pegar sua planilha, seu planner, fazer aquele momento maravilhoso do Canvas, mas se você não tiver realmente a operação bem afinada, se ela realmente funcionar e não falhar, seu planejamento não é apenas uma teoria. Ele realmente é um plano, ou um plano de ação, ou um plano executivo que tem início, meio e fim,
e tem projetos que apoiam e que fazem ele ter realmente uma sobrevida, uma vida e uma pós-vida. Eduardo, o que é pós-vida? Você sabia que tem projetos que começam bem, terminam bem? Você sabia que tem projetos que começam mal e não chegam a lugar nenhum, mas você ainda operacional está insistindo neles? E tem momentos que nós temos que reduzir esse tipo de ansiedade nos nossos colaboradores. A liderança operacional é aquela muito ligada ao chão de fábrica. Vá conhecer como o seu pedreiro funciona. Vá conhecer como o seu encanador funciona. Entenda quais são todas as vertentes que ele já participou no seu hospital. Eu tenho exemplo de um lugar, o Centro Estadual de Oncologia, que eu trabalhei aqui por um tempo, que tinha um pessoal de manutenção que eles conheciam a instituição de cabeça. Você pegava a planta, ele, doutor, não sou muito de planta não, tá? Eu sei exatamente onde as coisas estão. A parede onde tinha encanação, a parede onde tinha fiação, ele sabia exatamente onde quebrar ou não quebrar, para sair água ou não sair água, para ter problema ou não ter problema. E às vezes o engenheiro tinha que pegar a planta, se debruçar, olhar demais, ver, ir lá no local, em loco, para fazer as coisas acontecerem. Então, reforçando, tá? Se a operação falha, o planejamento vira apenas uma teoria. Queria falar agora um pouquinho de execução até a estratégia. O operacional tem que ter muitas facetas. Todos nós aqui temos vários saberes na nossa mente. Nós somos contratados para uma instituição, mas toda a bagagem que nós trazemos de outra, que se torna útil, ela ajuda na execução e ainda aprimora a estratégia. Quem gosta de Potter, quem não gosta de Potter, é uma questão de realmente escolha. Mas ele em Harvard, ele em várias instituições que apoiam o trabalho dele, nós temos essa estratégia para ter esse entendimento. Estratégia exige vantagem competitiva que seja sustentável. Aí um tracinho que é uma lacuna para você raciocinar um pouco aí. Estratégia exige vantagem competitiva sustentável. É um modismo, sustentabilidade se fala muito disso, vantagem competitiva se fala muito disso, mas o que acontece muito na prática tem que alguém perder para mim ganhar. Você ainda pensa assim? Na sua instituição ainda funciona assim? Para você ser o setor de destaque, os outros têm que ficarem apagados? Ou você entende que para ter uma estratégia com uma boa execução, você tem que elencar essa parte aqui agora, ó. E isso nasce da execução bem feita. Execução, a estratégia. Execução bem feita. Bem feita, tratar bem as pessoas, colaboradores e, quiçá, prestadores de serviço e fornecedores. A sua linha tem que ser bem raciocinada nesse ponto. Porter pensa muito nisso. Estratégia exige vantagem competitiva. Mas aqui no Brasil, algumas instituições ainda têm a relação perde-ganha. Alguém tem que perder para mim ganhar um pouquinho de dinheiro, para me mostrar para minha gerência que eu estou sendo competitivo, que eu estou tendo uma vantagem, que eu estou trazendo lucro. O lucro tem que ser mais hoje social. Você vai economizar? Obviamente que sim. Você vai ter vantagem competitiva? Com certeza. Mas busque agora a relação ganha-ganha. Não precisa o seu parceiro perder, não precisa o seu colega de setor perder, não precisa ser o gerente ou o seu supervisor perder para você ganhar. Deixe eles até brilhar mais do que você. Seja aquele que acompanha do backstage, do back-office. Observe mais, puxe mais as informações deles. Como líderes operacionais, nós temos que moldar o clima do nosso local de trabalho, a cultura, para ter resultados. Tem muitos momentos que nossos resultados são muito negativos. É só números frios. Ah, economizei tanto em energia elétrica, economizei tanto em água, economizei tanto em internet, economizei tanto em alimentação. E o material humano está onde? A gente vai futucar um pouquinho a mente de cada um de vocês aqui hoje. Aí vem agora aqui, ó. Toda liderança é local. Então tem o setor de transporte, os motoristas estão ali. Tem ambulâncias, veículos administrativos e veículos para trafegar com colaboradores ou até com a chefia da sua instituição. Sua liderança local visita esses lugares, conversa com as pessoas.
que tem acontecido que você percebe ou não? Entende? Eu gostaria que vocês raciocinassem um pouquinho. Como líderes operacionais estão moldando a cultura, o clima para chegar nos resultados? É um diferencial hoje. Ele é incômodo no começo, você moldar um clima organizacional, você ajustar uma cultura, que a cultura do perde-ganha, ela é muito fácil de ser vista. É as pessoas com a face cansada durante o dia de trabalho, é as pessoas às vezes esperando das 5 horas ou 6 horas para ir embora, que não aguenta mais o lugar de trabalho, e também os resultados, em alguns momentos, a palavra é um pouco pesada, tá? Ele é pífio, que ele é bom nos números, ele economiza de verdade em recurso, em dinheiro, mas as pessoas não têm satisfação, trabalham de uma maneira muito pesada. Vamos para alguns exemplos. Exemplos de ações pequenas com grande impacto, escalas justas. Você tem profissional que está dando aí 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, muitas trocas de plantão. Como é que você faz o acolhimento do seu colaborador? Gestão visual. Eduardo, que diabo é gestão visual? Olha a face do seu colaborador todo dia. Veja se ele chega de fato alegre, se ele trabalha bem, né? Tem aquele momento do cafezinho, dá uma rodada aí pelo seu chão de fábrica. Observa mais de perto cada um deles. Vem uma frase de impacto aqui agora. O que você tolera como líder, você ensina como cultura. Se você for um líder tóxico, a sua cultura vai ser igual ou pior. Se você for um líder agregador, um líder que realmente é carismático, perdão, e envolvente, a sua cultura muda. Você vai ser visto como outros olhos. Uma vez eu peguei um colaborador meu fazendo uma charge minha. E ele pensou que ele estava caçoando da minha imagem ou me fazendo uma peça, né? Me pregando uma peça. Eu falei, cara, eu amei tanto essa charge tua aí. Você é um artista, é uma prata da casa e eu queria pegar essa charge e colocar no mural da nossa instituição. Quando ele percebeu que eu não levei para o lado pejorativo, que eu ainda valorizei o dom dele, toda a rusga que ele tinha comigo, que eu nem sabia, se tornou em um dom dele. Eu descobri, você sabe desenhar bem, né? Então, vários momentos aqui, o Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário de alguém, a gente vai fazer charges, brincadeiras, murais, e o cara saiu de perseguidor, que eu tinha, que eu nem sabia, para um cara apoiador. Então, do nada, de rodar o chão de fábrica, de visitar os lugares, de passear, tornamos, né, como se fosse inimigo num aliado. Então, o que que você tolera como líder? O que que você ensina como cultura? Temos aí, né, diversidade, acessibilidade, temos vários tipos de configuração hoje familiar. Eu não quero entrar em méritos aqui não, tá bom? Eu só quero lhe dizer que você precisa olhar desse lado também, porque isso faz parte da execução até chegar numa melhor estratégia. Deixa eu mudar o próximo aqui. Eu queria estratificar um pouquinho mais aqui, tá? Entendendo essas questões de Porter, Michael Porter, da Harvard Business School, muitos conhecem, muitos ouviram falar, é um dos principais pensadores sobre estratégia competitiva. Eu ouvi agora recentemente que eu sou um cara chato, porque a gente sempre persegue a perfeição. A gente sempre persegue que o nosso nível chão de fábrica um dia se torne pouco melhor do que ele já é, ele entenda 360 graus como todos os colegas trabalham, ele respeite como cada um deles trabalham, e o mais bonito disso tudo, ouça. Vou pegar na minha orelha aqui agora, ó. Ouça muito seu chão de fábrica. Tem muitas soluções que você vai gastar menos tempo, ter menos desgaste com o pessoal do chão de fábrica. Eduardo, por que você valoriza o pessoal do chão de fábrica? Porque eu fui do chão de fábrica. Quando eu comecei na Fiocruz, meus primeiros 6 anos foram no almoxarifado, que eu peguei um almoxarifado sujo, mal organizado, de um líder que era na época um supervisor já com uma idade um pouco avançada. Não estou falando de etarismo, eu tenho 49 anos, mas naquele tempo ele já estava cansado. E eu falei: a gente pode limpar isso aqui? A gente pode melhorar isso aqui? A gente pode trocar os materiais mais pesados de cima para baixo? Pasme, tinha coisas muito pesadas nas prateleiras de cima.
e o ideal era colocar nas de baixo. Tinha coisas que venciam, que se perdiam, tinham materiais obsoletos, tinha muita coisa que era de ficha ainda, não tinha sistema. Então foram muitas coisas para melhorar a estratégia e para mim crescer também, para mim mostrar um pouquinho do valor que eu já entendia. E para ele, Porter, a estratégia não é apenas planejar, é escolher um caminho único e executá-lo com excelência de forma diferente. Eu queria parar nessa palavrinha aqui, ó, diferente. Meu olho direito é diferente do meu olho esquerdo. Minha orelha direita é diferente da minha orelha esquerda, apesar de parecerem simétricas e muito uniformes. Mas isso tudo nos difere de concorrentes e nos tornam, Passo. muitas vezes, difícil de ser imitado. O que eu faço eu acho bom. O que cada um de vocês faz também deve ser bom. Mas o que deve ser mais bonito ainda é quando todos nós nos tornamos bons. E os nossos concorrentes vão até nos tornar, muitas vezes, referência. Você vai sofrer benchmark sem saber. Como é que Eduardo faz isso? O que que ele pensa disso? Eu não quero falar direto com ele, eu vou pesquisar o LinkedIn dele, o Instagram dele, o Facebook dele, vou ver o que tem nos stories, nos status, para ver se alguma coisa eu aproveito. Aí vamos entrar agora aqui em três pilares. Pilares da lógica de Porter, né? Posicionamento estratégico e claro. O que está na sua instituição, na parte operacional, que é estratégico e está claro hoje? Você sabe escolher bem o que fazer, o que não fazer? Muitas planilhas de Excel poderiam já ser substituídas por algum tipo de sistema, ou ainda o sistema para você é muito caro, é muito robusto, é fora da sua realidade. Como é que você aprimora suas planilhas de Excel, então, para você gastar menos tempo? Às vezes, algum colaborador seu é muito bom em Excel, até melhor do que você. Na sua cultura operacional, veja as pessoas que são melhores do que você, para o trabalho ser menos penoso, cansativo e durar menos tempo. Valorize essas pessoas. Às vezes não vai ser dinheiro, vai ser um lanche, vai ser um souvenir, um squeeze, um caderninho, uma agenda, um bloquinho, vai ser a foto dele como o melhor da semana. Tudo isso é importante a gente fazer. Outro exemplo, ó. Um hospital que se posiciona como referência em atendimento humanizado e alta resolutividade tem um planejamento um pouco diferente, tem um planejamento mais claro. Às vezes o que eu falo possa ser que você não esteja entendendo, eu vou ter que achar a fase B ou a fase C, ou a maneira D ou a maneira E para tentar explicar a mesma coisa para você. Vamos entender que as pessoas são diferentes. Para se tornar um posicionamento estratégico mais claro, nós vamos ter que fazer de duas, três formas diferentes. Vamos para o ponto 2. Vantagem competitiva sustentável. Óbvio, queremos custos menores, diferenciação percebida pelo cliente. Você tem feito alguma pesquisa de clima, alguma pesquisa com o seu cliente, interno e o externo? Para você se tornar sustentável, para você se tornar difícil de ser copiado, você tem que melhorar alguma coisa. Você tem que buscar melhores parceiros e às vezes os parceiros estão nas suas pratas da casa. A parte sustentável, ela é muito vista, né? Energia elétrica, placa solar, sensor nas torneiras para derrubar menos água. Mas vamos entender que muitas coisas são verdadeiramente um laboratório de confiança. O laboratório aqui em si não é o laboratório onde tem a retirada do sangue para fazer os exames. É um laboratório que entrega resultados via app. É um laboratório que entende as pessoas, que mexe no tecnológico junto com a confiança. Eu tinha dois momentos que eu queria compartilhar aqui, mas eu sei que vai prolongar um pouco. Eu fiz uma consultoria numa clínica e tinha muitos colaboradores que não se falavam bem entre si. Aí eu tive que fazer dinâmicas, vivências, tentar destravar eles para depois voltar para planejamento, voltar para chão de fábrica, voltar para a área tática, voltar para a área operacional, para mostrar para eles que existe um estratégico, que são os donos da clínica que precisavam que determinadas situações foram feitas. A gente percebeu que todos unidos era muito mais rápido do que cada um fazendo na sua caixinha. Então, sustentabilidade tornar difícil de copiar se todos dentro da sua área operacional não conversarem bem entre si.
E a última parte, execução com consistência. É difícil falar isso para algumas instituições. É difícil falar isso para alguns gestores. Ter processos, equipes e cultura juntamente com metas alinhadas à estratégia. Para algumas pessoas é apenas utópico isso. É muito distante. O momento, muito para eles, é o dia a dia. É fazer daquele jeito, da síndrome da Gabriela. Eu aprendi assim, eu vou fazer assim, vai ser sempre assim. Aí vai vir um momento que a maioria, minha e sua, ontem, hoje, talvez amanhã ainda fale. Nós temos uma ideia, mas não executamos com disciplina. O que é para você hoje fazer com disciplina? Ah, não, eu tenho que acordar todo dia às 6 horas, 6h05 começar a tomar café, 6h07 escovar o dente, 6h10 sair, pegar o transporte, o carro, o Uber, a moto, a bicicleta, o skate, a patinete, chegar na minha instituição. Isso é uma disciplina. Não pode ser penosa. Você vai colocar, se possível, um fone de ouvidos, ouvir uma música, ouvir alguma coisa que você tem interesse e fazer com que essas coisas realmente já cheguem com o seu mindset mais aprimorado para o seu dia de trabalho. Vamos falhar menos? Vamos ter mais ideias, brainstorms, tempestades de ideias. Vamos executar com uma disciplina que mostra para os outros não apenas o que nós queremos, mas o que fato nós somos. Então, essa lâmina eu acho sempre importante comentar ela. Ferramentas de valor para o líder operacional. Checklist, rotinas críticas, briefings de valor, 5 minutos no início do turno, você calibra se 5 minutos é pouco, se é muito, se pode ser mais. PDCA 52, ou perdão, 5W2H simplificados, mapa de calor, essa parte agora eu gosto mais, ó. Reuniões curtas de alinhamento. Alguns lugares chama hub. Você escolhe um determinado local da sua instituição, junta as pessoas por 10, 15 minutos. Alguns lugares tem um aplicativozinho, outros uma prancheta ainda. Cada um vai dizendo em poucos minutos as dificuldades, as coisas que tem, que estão faltando, para todos os líderes entenderem como é que a sua instituição funciona. Liderança com indicadores. Um exemplo prático. Tempo de espera para o seu hospital, para a sua clínica, ainda é problema? Absenteísmo, ainda é problema? Ruído de comunicação, rádio corredor, rádio peão, ainda é problema? Desvio de função, o seu Severino ainda existe na sua instituição? Quero mostrar uma tabela simples com metas semanais. E já vou soltar aqui a frase de impacto. A liderança que mede e decide. A que escuta transforma. Repetir. A liderança que mede decide, a que escuta transforma. Eu vou dar um passeio com vocês agora nesses assuntos aqui, tá? Não vou deixar ele solto assim, não. 5 insights de liderança operacional estratégica. Esses aqui são importantes, tem mais, mas eu acho eles para a ocasião aqui importantes. Quem domina a operação influencia a estratégia. O seu chão de fábrica, ele domina a instituição, você participa junto com ele ou você só vê lá de cima? Você toma um café com eles, você passa no chão de fábrica junto com eles, você visita como cliente oculto, a depender do tamanho da instituição, você chega em turnos que eles não estão te esperando lá, não de uma liderança tóxica, mas de uma liderança que influencia e que ajuda a que eles entendam como você vai querer que a estratégia funcione. O segundo, a excelência está na repetição inteligente do essencial. Eu tinha uma professora de sétima série. Ela falava, Eduardo, para você e para os colegas eu posso repetir quantas vezes forem necessárias. Até que, quando ela falava até que eu percebia, eu não esteja sendo feito aqui de boba. Ficar repetindo, 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 repetindo e você não internaliza. Vou repetir agora. A excelência está na repetição inteligente do essencial. O que é para você, gestor operacional, essencial? É o que é para o estratégico? É o que é para o tático? É o que é para o operacional? Eles conseguem compreender a sua linguagem de fato? Ou você fala de uma maneira que parece inglês, javanês e não português? Processos bem conduzidos reduzem o caos e aumentam a confiança. Você está envolvendo seus colaboradores, seus liderados, de uma forma
que eles gerem esse aumento de confiança e reduzam o caos da sua instituição? Pessoas motivadas operam melhor. Perceba que tem um ponto e vírgula. Vamos parar um pouquinho aqui. Pessoas motivadas. Você se motiva e motiva os outros? Eu entendo muitas vezes que eu não consigo motivar ninguém. A motivação é interna, é intrínseca. Eu consigo fazer algum tipo de situação, um café da manhã rápido, um momento de aniversariante do dia, da semana, do mês, um momento de visita aos determinados setores ou convidar eles para um local que normalmente eles não acessam na instituição. Você já levou seus colaboradores para a sala da presidência? Para a sua sala de gerente, gestor, superintendente? Eles já conseguiram sair do lugar que eles estão até onde você está? E agora faça o inverso. Saia você do seu e vá para o deles. Você já visitou os vestiários deles? Você já visitou o dormitório, se aí é 24 horas? Você já visitou o lugar que seria de copa, de alimentação, café da manhã, almoço, jantar, lanche? Você já viu a condição, a ambiência? Tem uma televisão? Não tem? Tem um sonzinho? Não tem? Tem um café? Não tem? Tem um sofazinho ou uma cama, um beliche? Muda isso para você ver. Tem armário para ele guardar a mochila, para ninguém pegar, sei lá, a farinha, o feijão, o condimento que ele coloca no almoço deles? Se vocês pensarem um pouquinho mais nisso, vocês vão ter colaboradores que não vão ganhar nada em dinheiro, mas vão lhe dar um retorno muito maior, porque a confiança e a permissão deles aumentam. Então, voltando para pessoas motivadas operam melhor. Agora vamos para depois. Pessoas bem lideradas transformam o sistema. Sistema, ecossistema, área, setor. É muito importante isso, gente. É muito importante isso. É muito importante isso. Vamos para a quinta agora. Não se pode gerir o que não se mede. A gente só pensa aqui em medir, né? Números. Quanto eu ganho, quanto eu perdi. Quanto eu perdi, quanto eu ganho. Nem liderar o que não se acompanha. Acompanhe mais seu colaborador. Eu faço às vezes assim, ó, eu aprendi com uma gestora minha, doutora Ritinha, 10 minutos com o Eduardo. Tem locais que 10 minutos é muito. 2 minutos com o Eduardo. Ouvir, chorar junto, emprestar o ombro e entender o que ele está passando naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. Eu fiz isso no hospital agora recente, hospital da cidade de Maceió. Passei quase 4 meses lá. E aí foi um momento muito lindo com a equipe de maqueiros. Eram 14 maqueiros, 4 turnos, plantões de 12 horas, dia e noite. E tinha momentos que eu percebia assim, né? Ele é o primeiro que recebe o meu paciente e o último que libera meu paciente. Ou para entrar no veículo, ambulância, no Uber, ou para levar para o necrotério, que infelizmente aquela vida chegou o tempo dela. E eu comecei a mapear isso. Segurança, segurança armada, maqueiro, recepcionista, conversar com eles. Eu não bebo café, mas tomava meu chá e minha água com eles, sentava na recepção, fazia ficha com eles, carregava a cadeira de roda com eles, andava com a maca com eles, carregava o cilindro de oxigênio com eles, entrava no elevador com eles. Quando o elevador parava, ou eu ficava de fora ou dentro com eles. Na hora de chorar, chorava junto com eles. E teve um videozinho que eu coloquei na capacitação desses 10 minutos, né, com cada um deles. Eu fiz com os 14, cada um no seu tempo que não interrompia. Chegava assim, que era 5 por turno. Hoje eu posso conversar com qual de vocês durante 10 minutos? Atrapalha ou não o trabalho de vocês? No primeiro momento era assim, ó, não dá. Se ele sair, eu não vou trabalhar porque vai ficar pesado para mim. Aí eu comecei a entender, pesado para mim. Eu olhava, cadeira de roda, ainda tem pneu que enche de bomba? Ia na manutenção, pegava a bomba e enchia o pneu com eles. Até o momento que a gente falou assim, ó, gente, uma vez por semana, cada um de vocês vai fazer esse checklist comigo. Eu entrava na base com eles. Então, assim, se você não lidera e não acompanha, a operação é mais pesada. Se você não consegue gerir porque você não mede, se torna mais pesada. Quando você faz isso, eu tive meu dia de ir embora. Eu falei, pessoal, eu preciso ir embora dessa instituição. Foi um chororô,
Não vai, não vai, não vai, não vai. Você é nosso líder. Eu tenho todos os prints, um arquivo em PDF que eu mandei para a diretoria geral, gerências. E o pessoal falou, Eduardo, em 3 meses você revolucionou o hospital. Eu incentivava a gente não usar elevador, só os maqueiros e o pessoal de enfermagem, os médicos que precisavam com os pacientes, e a gente subir, descer as escadas e conversar nas escadas. Testosterona minha melhorou, meus níveis de hormônio melhoraram, o estresse diminuiu, as pessoas se conheciam mais, o sedentarismo foi embora. Tudo porque não se pode gerir o que não se mede, nem liderar o que não se acompanha. Briefings de valor, 5 minutos no início do turno. Enganjar, informar e alinhar. Um conteúdo muito importante aqui, ó. Destaque do dia anterior. 100% de prontidão no leito 12. É um exemplo que teve num dos hospitais. Um paciente muito grave, um paciente com muita dificuldade, muita comorbidade, mas todos nós conversávamos entre nós, maqueiros, vigilantes, recepção, atendentes, assistentes sociais, sobre aquele. Então todos sabiam o que acontecia com aquele leito. Avisos importantes. Visita da vigilância sanitária às 10 horas. Todo mundo tinha que saber quando era programada. Para todo mundo dar o seu melhor. Não era maquiar setor. Chegar primeiro, organizar e depois botar o que era antes. Todo mundo ter a oportunidade de ter valor naquele momento. Palavras de reconhecimento ou direcionamento. Nossa missão é acolher com excelência. Você acolhe excelência aquele pai de família que está com filho doente em casa? Seu maqueiro está com filho doente em casa. Eu tinha 3 maqueiros com filhos excepcionais. 2 eram com síndrome de Down e um era autista. Tínhamos que fazer a jornada para eles darem mais risada do que ter cansaço durante o dia. Tinha os momentos que tinha aquele momento do descanso. Então a gente tentava correr para cada um deles ajudar mais nesse momento. Teve momentos que precisava do pai ir com a mãe no determinado serviço levar essa criança. Precisava do pai e da mãe junto. Aí dos 6 maqueiros eu falava assim, gente, amanhã fulano vai precisar sair da operação e nós 5 comigo 6 vamos ter que dar um jeito aqui de resolver por ele. O trabalho fluía muito melhor até sem ele do que com ele, porque sabíamos o valor e dosar a energia para não ser cansado. Nos primeiros 30 dias, os meus maqueiros, a cara era de acabado. Pneus das rodas, ou perdão, é, câmeras das rodas que ainda tinham, né, que não tinha aquela borracha mais dura, vazias, e ele empurrando o paciente, se esforçando mais. Macas com defeito nas rodinhas, cansava mais. Então a gente começava a fazer a troca com a manutenção. Quando não tinha mais troca, tinha que usar aquele mesmo equipamento, a gente tinha que fazer revezamento entre eles. Quem começou com essa maca não fica mais de 2 horas com ela, troca com o colega, para todos terem o mesmo momento e dosar a energia. E vem agora esse momento aqui que eu quero reforçar de novo. Nossa missão é acolher com excelência, engajar, informar e alinhar. Pode ser simples para mim, mas para eles eram muito importantes. Um exemplo prático aqui: PDCA 5W2H simplificado. Ferramenta rápida para resolução de problemas e melhoria contínua. Um exemplo: reduzir tempo de espera no acolhimento. Etapa, ação e a ferramenta em si. Nós podemos conhecer essa ferramenta de trás para frente, de frente para trás, em inglês e em português, fazemos ela com excelência. Todo o seu time conhece isso, todo o seu elenco de colaboradores conhece isso. Você consegue explicar de uma forma que fique fácil para todo mundo? Pezinho verde, planejar, mapear os gargalos. O que é um gargalo? Você consegue desdobrar essas duas palavras para ele entender? Você consegue chegar ali no what, espera alta, no where, recepção, no why, triagem lenta. Por que está triagem lenta? É o auxiliar de enfermagem ou é o recepcionista que está dando algum problema ali na engrenagem? Executar, treinar a equipe, mais reforço no horário de pico.
Tem momentos no hospital que de 6:30 da manhã até 9:30 é aquele bom, aquela explosão. É a troca de turno. Então, menos colaboradores no turno, mais pacientes, barulho, calor. O ar-condicionado funciona, não funciona? A porta de abrir, de correr, tem cortina, não tem cortina de ventilação para o ar-condicionado vazar menos? Para mim, em Maceió, isso era importante. Eu posicionava um vigilante próximo do sensor, não debaixo do sensor. Senão a porta ficava mais tempo aberta, o calor e a poeira entrava e ficava mais inóspito. Aí eu falei, ó, fulano, eu vou fazer para você aqui um círculozinho imaginário, ó. Se você se posicionar nesse círculo aqui, a porta vai ficar fechada. Dentro você vê quem está, fora você vê quem está. Quando o Uber chegar, você se posiciona, a porta abre, o paciente sai, a porta fecha. Do lado de fora a mesma coisa. Olha o círculo imaginário. Não deixa o paciente e o acompanhante ficar ali, porque se ele ficar ali, a porta vai abrir. O calor entra, o ar-condicionado sai, entende? Então foram vários dias massificando isso na cabeça do nosso maqueiro, do nosso segurança armado, do nosso segurança desarmado, do nosso recepcionista. Até o ponto dos olhares deles perceber. Ó, o ciclo imaginário tem um paciente ali, a porta está aberta. Ô senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Podia conversar com o senhor pode recuar um pouquinho aqui comigo? Enquanto recuava, a porta fechava. O ar-condicionado dava o vencimento dele, o calor sumia ou não existia e as pessoas entendiam. Então isso foi um tempo. Então foi treinamento com equipe e o reforço nos horários de pico. Para onde acontecer isso? Who? RH conversando com os líderes. When? De 2 em 2 dias. Pode ser menos, pode ser mais. E o how? Microtreinamentos, treinamentos relâmpagos. Chegava nos vigilantes. Conversava com eles no meio do atendimento, no meio do dia de trabalho. Como é que você está hoje? O que que você está percebendo aqui? Tem alguém suspeito? Não tem alguém, tem alguém que não é suspeito? Tem alguém com necessidades especiais? Você está vendo aquela cadeira de rodas ali? Você pode, com o seu rádio amador aí, conversar com o maqueiro, para o maqueiro vir buscar a cadeira de rodas? Então, são muitas coisas que você vai treinando no meio da sua operação. Aí você vem agora para o C, verificar, né, que é o check. Medir tempo médio. Porta aberta, calor entrando, poeira e sujeira entrando. Porta fechada, ambiência melhor, atmosfera melhor, ecossistema melhor, refrigerado, limpo, seguro. Sem custo adicional. Treinar visualização. A. Agir. Ajustar a escala e padronizar o checklist. A escala você tem visto ou você só confere, assina e nem sabe quem são aqueles colaboradores? Esse é bem importante. Checklist de rotinas críticas, diário, semanal, ferramenta prática, prevenir falhas, garantir consistência operacional. 3 exemplos. Vou ser um pouco mais rápido aqui, vocês já perceberam. Recepção, conferir escala e presença. Não é caçar as pessoas, veio, não veio, falta desconto dia. Não é isso. Diária, supervisor, status ok. Limpeza, checagem das áreas críticas. Banheiro, né, que é o primordial. Área de circulação. Líder de higienização, como é que ele pensa? Ele demora muito para pensar, ele pensa rápido. Você tem uma ou mais opções desse tipo de líder. Suprimentos, estoque dos itens essenciais. Você vê 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana. Você tem pessoas que façam isso. É você mesmo, coordenador, gerente? Tá sempre bem? Não tá? Esse checklist ele pode se desdobrar em muitos e muitos outros. A periodicidade, que é a frequência, pode ser maior ou menor. Agora, para mim, o importante é a ação crítica. É o que que você percebe que é mais difícil na sua instituição, o que está tendo reincidência, o que você não está conseguindo resolver, porque às vezes você não conversa com o chão de fábrica. Você quer fazer da sua cabeça. E também melhorar a capacitação e essas micropausas para os seus liderados, supervisores, líderes, coordenadores, ou você mesmo. Reuniões de alinhamento. Essa aqui para mim tem muito valor. Objetivo: fazer ajuste fino e ouvir o time. Ouvir é diferente de escutar. Tem pessoas que escutam, tem pessoas que ouvem. Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que escutam. Depois você faz um teste, pega o dicionário, bota lá. Ouvir e escutar, qual é a diferença? Frequência. 1 vez por semana por setor. Você tem rodado isso? Você tem visitado os setores ou você entra na sua sala, que é o seu quartel-general,
só fica ali dentro e vai embora. Participante, líderes e equipes táticas. E, se possível, puxa alguém do operacional mesmo, do chão de fábrica. Modelo, roda rápida. Cada um responde o que funcionou, o que precisa melhorar. Isso é fantástico. Fantástico. Eu e você temos que falar menos nessa hora e temos que ouvir mais. Quando a gente ouve mais, a gente tem uma riqueza melhor. Tabela de metas semanais, exemplos práticos. Não vou me ater muito a isso, é que é bem visual mesmo. Tempo médio de espera, né? A sua meta é menor do que 15 minutos ou igual. Está em 18, né? Um alertazinho ali. Absenteísmo. O seu ideal é menor ou igual a 2. Está em 1,8. Já está bom. Ruído de comunicação. Número de retrabalhos. Eu não sei como é que vocês vão conseguir quantificar isso, se vocês fazem isso bem, se é difícil para vocês. Mas tente de alguma coisa, ou de alguma forma ver aquilo que está tendo muita reincidência. Tem pessoas que na linha de trabalho, assim, uma recepção com três colegas, tem dois que não se batem ali e sempre sentam um do lado do outro. Então, se um cliente, um paciente vai conversar com um dos dois, você vai ver a cara dos dois feia o tempo todo. Tem essa sensibilidade, de alguma forma, ou trocar eles de estação, ou trocar de turno, ou se não tiver jeito, chama eles em momento oportuno para conversar. Querido, o que está acontecendo com você? Por que você está sendo reativo com seu colega de trabalho? Ou vice-versa? Desvio de funções. Esse é um ponto sensível que no Brasil inteiro acontece. Tem muito isso. Aquele Severino, né, que faz tudo. O ideal é ter zero mesmo. Onde é que você vai ganhar nisso? Vai no RH, gestão de pessoas, departamento pessoal, pega aquela ficha ou aquele formulário que tem as atividades do seu colaborador e entende o que que de fato é para ser feito, vê se está ok, aquém ou além. E aí vai de setor em setor fazendo isso, para você reconhecer se tem isso ou não. Estou colaborando com uma instituição agora e teve um exemplo de um profissional da área de elétrica. Ele de fato fazia troca de lâmpada, interruptor, troca de calha e por aí vai. E na frente do juiz, com o supervisor, ele falou que ele entrava na subestação e mexia na alta eletricidade. Imagine você chegar num nível desse, da pessoa tentando arrancar dinheiro de vocês, mentindo. E aí teve que ter, né, as provas, teve que ter as conversas, teve que ter as defesas. Mas o ideal é não chegar no nível desse, né? É você de fato entender se existe desvio de função. E tá o laranjinha ali, a bolinha, né? Acompanhar. Esse aqui também é muito importante, tá? A legenda lá embaixo. Vermelhinho crítico, o alerta laranjinha, o amarelo monitorar e o verdinho ok. Absenteísmo, acolhimento, enfermagem, apoio, todos hipotéticos, tá? Tá alta, tá média, tá baixa. Comunicação e falhas, média, alta, baixa. Tempo de espera. O seu cliente, paciente, está esperando muito? Você conversa com os seus médicos para ver se é o atendimento, se é o equipamento que está com defeito, se é a recepção que não está fazendo de uma maneira mais eficiente, que não é rápida correndo, mas também não é muito lenta. A sua enfermagem tem poucos profissionais, tem uma quantidade razoável, tem uma quantidade que está até sobrando. Eu acho raro, né, sobrar. E o apoio. O apoio que eu entendo aqui é recepção, manutenção, engenharia clínica. Eu entendo também pessoal vigilância. Tá baixa, tá média, tá alta. Temos que refletir muito nisso. Convite para ação, né? Estamos próximos de encerrar aqui essa parte mais textual. Liderar é cuidar do que ninguém vê para que todos possam ver o resultado. Eu tenho que ter um olhar que eu tenho que às vezes fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu vou colocar um óculos escuro e eu acho que eu estou fazendo a minha liderança operacional e estratégica com alicerce. Depois eu pegar um óculos com uma lente mais clara, aí eu vou tirar, né, do escuro e vou colocar os dedos assim, para você perceber a diferença, tá vendo? Ó, escuro e os dedos assim. Você já enxerga um pouquinho, tá vendo? E até o momento que você tira todas as barreiras. Liderar é cuidar do que ninguém vê, ó. Antigamente eu e você ó, não tá vendo nada. Depois a gente começou a ver de uma maneira melhor.
até a gente abrir a visão inteira. Aí sim a gente vai ver resultado. Então, a princípio, né, agradecimento à organização Azevedo Capacita e uma chamada finalzinha aqui para reflexão. O que você pode transformar na sua liderança amanhã de manhã? Não é daqui a uma semana. O que você pode transformar na sua liderança amanhã de manhã? Aqui tá os meus contatos, tem o QR Codezinho do meu WhatsApp, tem o QR Code do meu LinkedIn. Na época que existia esse programa do Community LinkedIn, Top Voice, eu consegui chegar a 9 selos. Tá aqui todos traduzidos em português, né, com as lampadazinhas, criatividade e inovação, palestras motivacionais, docência, desenvolvimento de liderança, treinamento ministrado por instrutor, inteligência emocional. Façam cursos ou treinamentos ou imersões de inteligência emocional. Vai ajudar muito cada um de vocês. Comunicações empresariais, estimulem muito a criatividade, olhem muito a gestão das instalações, que aqui para mim é o Facility Management, nesse FM, e também pense muito na gestão dos seus serviços de saúde. Vou derrubar aqui, Lucas, a apresentação e, de fato, agradecer a cada um de vocês, porque nessa praticamente uma hora deu para a gente dar um bom passeio na parte textual e queria que o Lucas e eu agora estimulássemos, né, perguntas, respostas, cases de cada um de vocês, porque é isso que agora vai enriquecer. Para alguns aqui pode ter sido um monte de abobrinha que eu falei, tá? Então, assim, você passa a borracha e bota assim, ó, vou ser melhor em inteligência emocional. Aí isso vai ajudar muito. Vou treinar melhor meus liderados, vai ajudar muito. E pesa menos. Obrigado, Lucas. Bom, vamos lá. A Eh, Kellen, ela tinha feito um comentário. Ah, Júnior, por favor. Posso comentar e Com responder a certeza. pergunta do Eduardo? Pode, querido. Basta você entrar na sua instituição e começar a falar bom dia para os colaboradores que estão mais próximos de você. Só isso. Que é o que eu faço aqui todo dia. Já sou seu fã, Júnior. Já sou seu fã. É uma coisa simples e que as pessoas esquecem de fazer, né? Sabe? Estender a mão, falar bom dia, como é que você está? Só isso. É isso aí. O Júnior até tinha feito um comentário aqui, que lá logo no comecinho, já 10 e na metade do nosso bate-papo aqui, que o hospital só é reconhecido se houver trabalho em equipe. A Kelly até fez assim, eu deixei, não fiquei quietinho aqui esperando a gente finalizar, mas assim, o nosso hospital, a Kelly que já fez né, já falou com a gente aqui um pouquinho. O Hospital Rio Doce foi acreditado na ONA 2, né, há 2 anos, foi um caminho muito profundo de mudanças e desenvolvimento das lideranças. Atualmente, os líderes vêm até a qualidade, solicitando ajudá-la para auxiliar a medir os processos e criar novos indicadores. A Karen tava até agora aqui, a câmera aberta, acho que precisou fechar. Acho que eu ia pedir para ela se ela pudesse falar um pouquinho com a gente. Aí. Tá no mudo. Só tira o mute aí, ó. Tá no mudo aí no. Bom Isso. dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar esse processo profundo de mudança, né? O que a gente percebe hoje é que a liderança desenvolveu muito o foco nas pessoas, porque a certificação é uma consequência dessa mudança profunda para os líderes e para as suas equipes. Nós tivemos no início do ano uma mudança de direção, então foi uma outra mudança profunda, uma direção que tem buscado aí se conectar até os níveis operacionais. Nós vamos iniciar um processo agora de valorização das equipes de apoio. Gostei demais do exemplo dos maqueiros. É um olhar que eu não tinha despertado ainda sobre ser as últimas pessoas que o paciente vê. Muito obrigado, professor, pelos exemplos. Já estou com vários insights aqui. Nossos líderes do hospital estão acompanhando, muitos deles estão aqui hoje e muitos deles vão assistir
hoje à noite o encontro. Foi excelente, parabéns. Eu acho que não é clichê, não é uma coisa, não é abobrinha. Quem faz a mudança, quem faz a certificação de um hospital, quem transforma o hospital são as pessoas. E as pessoas merecem e devem ser tratadas como pessoas, né? Nós estamos aí num boom de doenças, né, ocupacionais, mentais, e o foco precisa cada vez mais, além de ser o paciente, as pessoas, elas que transformam o hospital, né? Nada é possível sem as pessoas. Tá? Mas foi muito bom o encontro, foi muito bom rever alguns conceitos. Gostei muito do termo que ele utilizou de treinamentos, né, relâmpago, micro treinamentos. Eu acho que assimila muito, treinamentos mais práticos, em loco. Nós tivemos essa experiência aqui. Os treinamentos de chamar todo mundo, colocar em auditório, eles não são tão eficazes quanto os treinamentos em loco. Nossa educação permanente trabalha, assim, com turmas, com desenvolvimento de treinamentos mais rápidos em loco. O resultado tem sido fantástico, né? Então, só agradecer, foi maravilhoso, tá bom? Parabéns. Que bom, Kelly. Professor Eduardo, um comentário? Eu não tenho o que comentar, não, Lucas. Agora eu quero ouvir eles, entende? Já gastei bem aqui o repertório, agora eu queria. A riqueza vai ser essa agora, né? Até quando você permitir aqui, eles abrirem o microfone e Eu, estimular com realmente os certeza. insights deles. Com certeza, fique à vontade para perguntar, pessoal. Vamos aproveitar o professor aqui hoje. E também a gente sabe, né? A gente está aqui com vários estados, né, hoje, participando. Acho que é a realidade de cada um em perguntas e colaborar com a gente, né? Aproveitar esse bate-papo, né? Entre instituições, né, de saúde, hospitais, santas casas, né? Acho que isso que é importante. Você sabe, Eduardo, uma pergunta que chegou antes um pouquinho sobre o que seria, qual que é a dificuldade, os desafios enfrentados, na verdade, né, com as lideranças técnicas para trazer isso para dentro do operacional, realmente para fazer acontecer a parte estratégica. Eu acho que hoje a gente tem que reduzir 2 andares ou 2 degraus de ego e vaidade e realmente colocar um pouco mais de humildade na operação, entende? Eu apanhei muito com isso. Eu era um cara assim meio prepotente, eu me achava super inteligente, a minha palavra é que prevalecia em muitos locais. E quando os cabelinhos vão ficando branco assim, né, a gente começa a entender. Se eu ficar sozinho, eu faço o quê dentro de um hospital? Eu não faço nada. Eu não vou Uhum. ser referência, eu não vou ser apoio, eu não vou ser colaborador, eu não vou estar ali com 2, 3 pacientes ao mesmo tempo. Na hora que eu precisar ir embora, se não tiver eles, vai ter que ser eu também. Então o eu fui jogando fora, entende? Aí fui tornando para o nós, o nós, o nós, o venha, vamos fazer, junto dá certo. Gente, eu me arrepiei todo aqui agora, que eu lembrei de uma situação. Eu tinha um carro Agile na época e uma ambulância ela quebrou em determinado local com o paciente com oxigênio, aquele manual, entende? E aí me ligaram, eu estava mais ou menos perto. Eduardo, a gente está esperando aqui já o reboque há um tempo. E pelo estado você sabe que demora às vezes 1 hora ou mais, né? Para um reboque desse chegar. Eu falei, pessoal, não vai dar tempo não, eu vou pegar meu carro mesmo, a gente vai chegar aí. Aí entrei no meu carro, peguei 2 colaboradores, né, um maqueiro e um segurança, arranjamos uma corrente, chegamos com o meu Agile, rebocamos a ambulância e fomos até o local do hospital onde que tinha que fazer rápida troca, né, para pegar outro balão de oxigênio e colocar o paciente para entrar em outra ambulância. Quando terminou isso, eu voltei para o meu ambiente normal, de trabalho normal. Só que os 3 vieram atrás de mim, entende? O motorista da ambulância, a enfermeira e o vigilante. Seu Eduardo, nunca fizeram isso com a gente. Se fosse o caso, o paciente ia morrer na mão da gente, iam ter que abrir sindicância, iam ter que abrir processo, ia ter que demitir a gente. Mas o que o senhor fez, a gente nunca viu isso em lugar nenhum. Eu falei, cara, por humanidade, podia ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. Então eu tinha que ter algum tipo de situação para resolver. Eu não tinha quem mais recorrer. Tava todos os carros na rua, as ambulâncias também na rua. Então eu falei, é o único jeito de resolver é isso. E fui e fiz isso. Quando eu voltei, foi esse desdobramento e o time que já gostava um pouquinho de mim gostou mais.
E quando eu saí desse hospital, eu nunca vi homens grandes, fortes, chorando assim, não vai embora não, não vai embora não, não vai embora não. O senhor ouviu a gente, o senhor conversava com a gente, o senhor nunca tomou café, mas sentava com a gente para ouvir nossas piadas, as nossas brincadeiras. Eu falei, gente, isso na escola, na administração, é um mínimo, mas a gente está se perdendo, entende? A gente entra, né, gravatinha, terno, elevador, ar-condicionado, e a gente perde esses momentos. E eu nunca jogava dominó nem baralho, mas eu ia assistir ele jogar em dominó e baralho, ver as piadas dele, as brincadeiras dele. Momentos eu comprava caixa de chocolate, barra de chocolate, levava. Tinha momentos que era o pãozinho com queijo mesmo. E tinha momentos que não era nada, biscoito, creme crack, mas fazia a diferença deles naquele momento. Então, gente, estimulo vocês a isso, tá? Se vocês não são os diretos da área operacional, vocês estão acima do operacional, chame seu líder operacional, chame seu gestor operacional, entenda se ele pensa mais ou menos desse jeito. Se ele não pensa, comece a reproduzir isso para ele, vai testando de uma forma muito sutil e você também pode fazer cliente oculto, né? De alguma forma. Chega de uma forma que eles não percebam que é você, senta em alguma recepção, senta em alguma área do hospital que não é do seu comum tráfego, ouve as pessoas. Não é chamar na sua sala que a pessoa vai toda travada com medo já, você demitido. É você ir até eles. E você realmente indo até eles, esse cenário muda. Sabe, professor Eduardo, assim, eu lembro, assim, você me falando, eu lembrei um pouquinho agora, da época, assim, na faculdade, a gente estava num processo lá em 20 anos atrás, 2020, 2005, né? É, enfermagem e tal, nós fizemos, né? Então me formei, fiz a graduação, tudo. E a gente estava no foco muito de humanização, né, do paciente, né? Sempre foi isso, né? Humanização do paciente. Tudo. Mas agora, pensando assim bem, claro que é muito importante, né? Acho que é fundamental isso, mas também essa questão, né? Até o meu TCC foi voltado para doenças psicossomáticas, né? Voltado para o profissional de saúde. Mas a gente não foca, nunca foi focado, né? Porque a parte de gestão, a gente sabe que, assim, lógico que tem muitos profissionais de saúde que fazem a gestão, nem sempre são, mas a gente não foca isso, né? O colaborador, ou o profissional, ou o gestor, né, de cada. Acho que é isso que a gente focou muito no paciente, que é muito importante, sim, tem que ser focado, mas também equipe, né? Acho que falta um pouco, de repente, né? Falta um pouco disso. Tem uma pergunta aqui no chat. A Renata pode abrir o microfone dela aí? Renata Renata Freitas. Freitas. Renata, se você não puder, só fala para a gente aqui que a gente. Que às vezes está trabalhando também, né? Às vezes está num ambiente que não consegue abrir também, Aham. então tá só Eu entendi, escutando a né? gente. Como eu posso melhorar essa questão de que eu faço parte do processo, desde verificar a frequência dos funcionários, como recepção, limpeza, segurança, etc., até a parte da glosa ou não da nota fiscal do prestador de serviço. Como líder, como posso melhorar estrategicamente sem haver sobrecarga? Já entendi que você não pode abrir. É teste. Não tem uma receita de bolo, tá certo? Tem meses que você realmente vai ter frequências muito positivas, poucas percas, né? Poucos atrasos, poucas necessidades de glosar. E, infelizmente, tem meses que tem muito mais. Então, para chegar na glosa, para chegar na nota fiscal, alguém teve que aferir isso. Mas afere só da maneira fria, né? Pega o ponto, faz a leitura, vê se tem cumpriu a carga horária a jornada toda ou não. O ideal realmente é você conhecer o seu time, conhecer as pessoas do seu time. Então, assim, você é a líder, está aqui em cima. Tem mais três aqui embaixo. Primeiro, conheça logo esses três aqui. Para depois chegar nesses três, até chegar no chão de fábrica. Eu já gosto ao contrário, eu já vou logo no chão de fábrica. Falo com o supervisor, com o gerente, com o coordenador, gente. Em determinado momento eu vou dar uma passeada lá embaixo, conversar com seus liderados. Porque senão eu perco o gerente, perco o coordenador, perco o líder e você só pelo chão de fábrica. Eu vou ter que equilibrar as duas situações. E às vezes fazer uma reunião com todo mundo já vai com a mão para trás assim, né? Eu não sei o que que você tem. Você tem uma faca aí? Você tem um buquê de flores? Ninguém sabe o que que tem. Tá com a mão para trás. Então eu tenho que desconstruir. Técnica simples de inteligência emocional. 3 minutos com cada um, uma vez na semana. A depender do seu momento, você pode pegar eles no final do dia.
no início do dia, no meio do dia. Tudo isso é volumetria, você vai ter que testar. Os maqueiros mesmo, eu ia ou mais cedo, na troca de plantão, ou mais ou menos 2 horas depois do horário de almoço, que o hospital dava uma baixa. O horário de almoço era de 11 até as 13. Aí eu ia 15 horas, 14h30, às vezes ia 16 horas. Tinha 4, 5 assim na base que não tinha muito volume de trabalho. Finais de semana também é importante. Diminui o quadro, você consegue conversar mais com eles. Nesse momento que eu tive em Maceió, eu morava praticamente de frente ao hospital. Então eu chegava de supetão a hora que eu queria. Aí teve momentos que eu pegava a galera dormindo, o vigilante desarmado dormindo e o segurança sem armado na frente. Entende? Eles trocavam de papel. Eu falei, cara, se acontece aqui uma invasão por determinada facção, alguma coisa, cadê você na frente? Como é que o colega lá vai combater uma situação dessa? Você é pago para não dormir à noite. Entende? Aí tinha que falar na linguagem deles. E aí teve outro momento, era multirão, né? As admissões começavam 3 horas da manhã. Nunca se esperava que eu ia chegar lá 3 horas da manhã. E eu cheguei de uma maneira muito tranquila, eu entrei para o fundo do hospital, fui andando todos os corredores e cheguei na recepção. Já tinham 2, 3 pacientes e ninguém deles nos locais. Nem recepcionista, nem vigilante, nem segurança, nem maqueiro, ninguém. Aí eu falei de duas, uma. Ou estão dormindo, ou estão na copa tomando café. Fui primeiro na copa, não achei ninguém. Quando eu chego em 2 áreas, 2 sofazinhos que tinham lá, 3 deitados dormindo. Aí eu fui devagarzinho, né? Bati no ombro de um, no sapatinho de outro, na bota do outro. Aí quando abriram o olho, me viram. O negão ficou transparente, o branquinho ficou rosa e o outro ficou azul. Eu falei, cara, eu não estou aqui para ser xerife de ninguém, entende? Eu só quero que vocês reflitam uma coisa. Se fosse aquele paciente ali, aquele senhorzinho, aquela senhorinha ali, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, você ia ter esse comportamento de estar dormindo em vez de estar servindo? E aí tive que ganhar eles na conversa, entende? Não adianta eu querer descontar nem demitir. Eu sou paulistano, eu trabalhei em São Paulo, eu sei como São Paulo é. Né? Um negócio desse é exoneração, é demissão, é justa causa, é na hora, não tem nem conversa. Mas dá muito mais trabalho eu contratar outro e colocar no lugar do que eu educar, ou reeducar, ou ressocializar esse, entende? Então a gente tem que botar na balança. É mais fácil eu demitir, jogar toda uma esperança de uma vida fora, que eu posso cuidar e tratar, e ele ser exemplo, e ele ajudar todos ao redor dele, ou realmente eu trabalhar em cima desse ou desses, e eles virarem meus multiplicadores. Essa frase para mim é importante, se tornar multiplicador. Eles entenderem que eles podem fazer mais com menos. E qual era o intuito maior lá? Qual era o custo social? Eles se desgastarem menos, cansarem menos e ter melhor produtividade, entende? Então, para mim, essa parte é muito importante. Então, assim, não posso ser frio na escala, na glosa e descontar. Para o financeiro da unidade vai ser ótimo, mas para o volume, para a cultura, para a ambiência e para o coleguismo, eu acho mais pesado, entende? A gente está sendo muito, ó, incisivo, né? Contundente. A gente está batendo muito fácil em vez de trazer eles para o teu lado. E esses dois maqueiros é um exemplo aqui bem rápido, né? Que tem assim, um tinha um filho excepcional e o outro tinha um filho autista com grau bastante alto. E chegou um dia que ele precisou assim, professor, todos me chamam de professor. Amanhã ou 2 dias depois eu preciso ir em determinado local. Não era um CAPS, tá? Era o lugar onde tratava realmente o autista. Levar meu filho, porque é a consulta mensal que o pai e a mãe têm que ir junto. Aí eu tive que desmamar, né? Ir para todos os outros 5 com ele junto e falar assim: ó, amanhã o colega Isaac, não está aqui, né? Mas o nome é verdadeiro, vai precisar levar o filho dele. Todos são a favor da gente nos ajudar para ele poder ir e voltar. Ele ia gastar mais ou menos 2, 3 horas. Ele chegava para trabalhar, 9 horas saía, 1 hora ele voltava. No primeiro momento, alguns não quiseram apoiar. Não, pode não. Eu vou cansar muito. É filho dele, ele que se vire aí.
Aí eu falei assim: então vamos pegar agora o filho do Isaac e vou colocar para você, Tairon, ser o pai dele agora. Você vai responder a mesma coisa? Aí a cara dele chega, mudou assim, entende? Eu falei, cara, isso chama empatia. Você tem que se colocar no lugar dele. Você não tem um filho como ele. Ele não pode descartar o filho, ele não pode vender o filho, ele não pode desfazer do filho, entende? Então, depois que eu fiz isso, foi um choque, assim, que todos deram um estalo, assim, entende? Eu falei, vamos fazer então agora assim? Isaac, você vai. Eu vou ficar no seu lugar essas 3 horas praticamente. Larguei tudo que eu tinha que fazer, entende? E fui empurrando a cadeirinha de roda, nos lugares que era de centro cirúrgico eu não entrava, eu pelo menos ia até a porta. E eles começaram a perceber, esse cara ou é doido, ou realmente ele quer ajudar a gente. E nos momentos que a gente faz isso, que você se torna um aliado deles em vez de um perseguidor, realmente o trabalho dos maqueiros no hospital da cidade, a equipe saiu de lá, na minha época, com o nome assim, ó, The Best, os melhores. E no celular eu tinha aquela figurinha. Deixa eu ver se ainda está aqui, para vocês verem que não é brincadeira minha. Se alguém quiser perguntar, vai falando aí, que é só achar a carinha aqui, tá? É bem rápido. Não, tá bom. E eu tô vendo, Silvia, se você, como você tá com a câmera aberta, eu vou perguntar para você, quer falar alguma coisa? A Silvia sempre participa com a gente, né? Eu acho que é bom. Bom dia. Não estou ouvindo ele aqui, até porque esse é um ponto que chama atenção, porque nós efetivamente não tocamos o hospital, nós temos uma clínica contratada que faz isso, né? Então, mas eu estou gostando de ouvir, porque essa questão das relações interpessoais, né, sempre é motivo de ter alguma situação para ter que administrar, e achei muito interessante a palestra dele. Muito obrigada, professor, muito útil, viu? Vou até salvar essa palestra para depois. Obrigado, obrigado, Silvia. Aí Bom, tem aqui o figurinho stick, né? The Best, a frase, tem outra que é parecendo uma figurinha assim, não sei se vocês vão conseguir ver daí. Tá piscando. Ah, deixa eu tirar esse fundo aqui, peraí. por causa do efeito, acho que o efeito ele É acaba isso. saindo um pouquinho. Ele acaba saindo. Agora. Vocês conseguem ver aqui? Ó, tem um verdinho brilhando, do lado tem um vermelhinho. Sim, sim, aí. Essas figurinhas que eles colocavam no grupo, entende? Aí os enfermeiros amaram esse negócio, começaram a chamar ele dos The Best, The Best, The Best. Acabou. Fui embora. Quando foi meu aniversário, agora dia 6 de junho, quase todos me mandaram mensagem. Professor, já passou 2 aqui, não chegam nem aos pés do que o senhor fez com a gente. Pode voltar qualquer hora dessa que a gente aceita. Eu falei, tá bom, queridos. Meu tempo foi cumprido aí e realmente a gente agora tem que estar em outra frente aqui em Salvador. Deixa eu Mais futucar alguém? aqui. Ah, Eliane, Elane, Hospital, Kemily, Ricardo, Gláucia, Karina. Ninguém tem pergunta, ninguém quer falar nada. quietinho, o pessoal de Presidente Prudente, que o Nelson não tá na cadeira. O Nelson sempre, o pessoal do Hospital Bezerra, lá de Prudente, interior de São Paulo também, a equipe não tá por aqui. Deve estar ouvindo, levantou, né? Gestor também lá. Bom, eu vou, se vocês quiserem falar, abra o microfone, fiquem à vontade. O Diego, o pessoal de Matão também está por aqui, que eu estou vendo. Alguns nomes conhecidos, pessoal lá de Padre Albino também, Catanduva. A Gláucia deu uma boa palestra, obrigado. Obrigado, Gláucia. O professor vai deixar para a gente aqui os contatos dele também. O material também a gente vai divulgar. Diego, bom dia. O Diego está por aqui também. Bom dia, Estamos Lucas. escutando. Enquanto eu estou fazendo várias outras coisas aqui, eu estou ouvindo o professor, excelente palestra. E assim, minha contribuição é só para falar que tudo que ele está falando vem de encontro com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, né? A liderança começa pelo exemplo. Ou seja, o exemplo. Tudo que ele está falando aí, em teoria, é o exemplo que você quer ser seguido. Verdade. Enquanto ninguém fala, Lucas, né? A gente tem um tempinho ainda, eu Obrigado. queria comentar algumas coisas assim na linha Sim? operacional. Se alguém quiser falar, eu paro, tá certo? Mas vocês podem estar aí nas suas atividades, vocês vão ouvir.
Operacional, a maior parte do tempo, realmente é o coração da instituição, né? Nós temos lá a gerência, a diretoria, a superintendência, cada um tem seu organograma aí, é o cérebro, onde pensa, onde faz as coisas acontecer, mas o operacional mesmo é o estratégico, é o coração, né? Onde está ali, ó, entrando sangue, saindo sangue o tempo todo. Quando a gente cuida cada vez mais das pessoas, os processos se tornam mais ágeis, menos penosos, menos cansativos, e a gente consegue extrair, sem eles perceber, o valor de cada atitude e de cada ação. Então, o que vocês puderem investir nessas pessoas, às vezes o day off, né, o dia do aniversário, dá folga. Às vezes um presentinho no aniversário, se não poder dar folga. Às vezes os colegas se juntam, compram um bolinho, alguma coisinha no espaço apropriado, batem aquele parabéns. Se não for no dia, ou da semana, ou do mês, é importantíssimo. Se tiver um cartãozinho com a foto da pessoa, um mural, isso também vale demais. E outra coisa também é o espaço para eles falarem. Tem pessoas com baixo nível de instrução, primeiro grau, segundo grau, tem alguns que já estão em faculdade, tem alguns formados, outros não, mas o espaço que vocês dedicam para eles conversarem, falarem, é muito importante. As pessoas querem ser ouvidas. Em várias pesquisas que nós entendemos aí, né, de gestão de pessoas, RH, o salário hoje é a quarta, quinta opção. O que vem primeiro, ambiente de trabalho, é, bom tráfego de conversa com a liderança, com a chefia, né, as condições em si do trabalho, se tem uma sala, uma cadeira, uma mesa que seja pelo menos de uma forma ergonomicamente aceitável, iluminação, né, a ambiência na parte do ar-condicionado, do calor, da temperatura, tudo isso é muito mais importante que às vezes com o salário. Agora, se o salário, gratificações, PPL, participação de lucros, isso for poder ser ofertado, plano de saúde, odontológico, melhor ainda. Bom, mais alguém? Júnior? Deixa eu colocar uma situação aqui que está acontecendo em São Paulo, que eu não sei se está acontecendo no resto também dos estados que estão aí. Nós estamos com um problema muito sério aqui de turnover de mão de obra de enfermagem e de falta de mão de obra de enfermagem. Parece que o pessoal de enfermagem aqui, pelo menos em São Paulo, não querem mais trabalhar na área hospitalar. E eu queria até perguntar isso para o Eduardo, se isso, que ele que está passeando pelos estados aí, se isso está comum no resto do país. Conseguiu ouvir, Eduardo? Acho Com que o certeza. microfone estava em É. cima aqui, ó, é por isso. Aham, Mas deu para entender, com deu para. certeza. Tem muita gente que está deixando a área hospitalar justamente nisso, Júnior. Tem muita gente em muitos lugares que a situação hospitalar, não vou falar os nomes, tá? Mas muitos grupos econômicos, né, quando entram na operação, eles enxugam demais o valor humano, as pessoas, e colocam muitos processos. Né? Eu tenho um exemplo agora aqui de uma amiga recentemente que ela está migrando, né, da área de enfermagem, 16, 17 anos, e está conseguindo agora entrar na área administrativa, porque ela também tem formação de administradora. Então, assim, na parte de uma técnica de enfermagem, hospital acreditado, Kementon Diamond, sistemas e mais sistemas e mais sistemas e telas e condutas, tudo tem que estar ali, ó, não pode perder nada, porque senão ela é, ó, grampeada depois, né? Por que que você deixou essa informação passar? A auditoria, o compliance. Então, assim, tem muitas pessoas, profissionais bons, deixando a área hospitalar. Já não suporta mais. Estão sofrendo, né, de maneira psíquica, maneira emocional. O tempo com a família em casa, o tempo de qualidade já não existe mais. A saúde e a sanidade está despencando. Tem pessoas que estão indo para o lado educacional, tem pessoas que estão indo para outras áreas tecnológicas, tem pessoas que com o IA estão começando a fazer cursos, né, para tentar sair da área operacional e voltar mais para a área tecnológica. No Sebrae recente, a gente teve algumas palestras, né, sobre vendas com inteligência emocional, atendimento com inteligência emocional, e depois começou a mudar. Vendas com inteligência artificial, planejamento com inteligência artificial para encurtar mais o tempo
encurtar mais os processos, demitir mais pessoas, colocar os robozinhos para trabalhar. Hoje a inteligência artificial ela não vai regredir, ela vai aumentar. Eu posso perder a cadeira não porque eu não sei, é porque vai chegar alguém que sabe um pouquinho mais do que eu. Então hoje, dose metade da sua balança, metade inteligência emocional, metade inteligência artificial. Quando você casa as duas coisas, a nossa permanência pode ser um pouco maior. Mas se a gente deixar a inteligência emocional despencar muito, ou a inteligência artificial crescer demais, essa disparidade vai chegar alguém que vai tomar a sua cadeira. Se você não for o dono, o que se sustenta dentro da própria instituição, alguém mais avançado tecnologicamente vai tomar o seu lugar. Não é praga, não é jogar palavra negativa, é constatação. Ah, Nós estamos vendo aí, né, que os grandes players do mercado já não têm mais processos manuais. Tudo ah. agora é altamente tecnológico. É, a tecnologia ela está avançando muito rápida, né? E se desenvolvendo muito rápida e é isso que você falou, acaba substituindo o homem, né? É uma pena, cara. É uma pena. Teve um grande exemplo Mas aqui, né? Eu não vou falar assim o nome nem a instituição, né? Mas uma instituição de grande porte aqui de Salvador, Bahia, recebeu um grupo desses econômicos muito forte, comprou eles, chegou para o gestor, que tinha acho que 30 anos de instituição. Vamos demitir você. O cara fez um texto desse tamanho, meteu em todas hum, as redes sociais. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? 30 e poucos anos dedicado a essa instituição. Não sei nem como é que ele está hoje, entende? Mas realmente foi demitido, foi tirado. A parte, né, de diretoria é tudo centralizado no Eixo Rio-São Paulo. E aqui só hum, fica as pessoas mais ou menos que tem que estar na operação. E sentavam-se assim, né? O que foi dito no rádio corredor, né? Chamava os médicos, colocava numa sala, ó, a partir de hoje você tem que fazer isso, isso e isso, o sistema é esse, quer ou não quer? Frio, quero, ficou, não quer, passa ali no Recursos é, Humanos, Departamento Pessoal, tchau e benção. Uma é. grande parte aconteceu isso. Então imagine aí, Rio São Paulo, né, que elas chegaram muito primeiro aí. Aqui em Salvador foi um desastre, um monte de gente reclamando, vários lugares de atendimento tendo muita dificuldade, e foi um tempo muito longo, né, para as pessoas começarem a entender esse perfil novo aí. Mas não sei se cabe ou não, mas está indo na contramão de tudo que você falou até agora, né? Totalmente. Infelizmente. Estão Infelizmente. desvalorizando o ser humano, né? Por causa de dinheiro, exatamente isso aí. É uma pena. Mas era isso. Muito obrigado pelo retorno. Obrigado, obrigado, Júnior. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui ainda, né, antes de a gente finalizar, já está quase meio-dia aí, já 1h40 juntos, né? E esse é muito bom, né? E passou muito rápido. Quem puder abrir a câmera aí, a Karen já abriu aqui, a gente fazer a nossa fotinha, viu, Eduardo? Depois a gente pode finalizar, dar as palavras finais, mas quem puder abrir, a gente faz uma fotinha, depois divulgou aí, né? Divulga, eu vou marcar vocês. Se eu não marcar, vocês conseguem compartilhar também, que eu achei muito, muito bacana. E assim, teve participação, e teve uns feedbacks bem bacana aqui. A Paula, eu tô vendo, a Kellen já estava com a gente aqui, a Ana Cláudia, Itamed, Hospital Maternidade Santa Isabel, Aracaju, muito bom. O Júnior já esteve com a gente aqui, a Jaqueline, Eliezer ou Eliezer, né? Vale, a Daniela, a Silvia, quem puder abrindo aí, a Jaqueline também. E eu vou contar, eu não vou esperar um pouquinho para o pessoal ir se arrumando, né? Para tirar foto, senão o povo fica bravo aqui. A Silvia vai falar, mandar mensagem para mim e falar assim: mas você nem me arrumei ainda, você tirou foto? Karina, pessoal de Ribeirão Preto, Santa Casa de Ribeirão. Tive aí semana retrasada, Ribeirão Preto, hein? Fazia tempo que não ia, tive por aí um evento aí no Ribeirão Shopping, conheci o Pinguim aí lá dentro do shopping, muito bom, viu? O Júnior deu risada ali, ó. Renata, e mais a Miriam, tem Pinguim mais é ponto obrigatório em Ribeirão, né? não tem jeito, não. Eu
Eu estive com a equipe, né, tinha mais gente comigo, o Márcio, que faz parte da equipe aqui do Capacita, o Luiz Eduardo Azevedo, da Auditoria, Azevedo Auditores, estava com a gente e foi lá, não teve jeito, né? Fui obrigado. Não queria ir, viu, Júnior? Mas fui obrigado aí, tá? Aqui no Hospital da Santa Casa, a gente somos acreditados nível 2 também, né, da ONA. E quando os avaliadores vêm aqui na nossa instituição, passam no Pinguim. É ponto turístico e obrigatório. Ponto de encontro. Não tem jeito, né? Então tá. Não. Então eu fiz certo, tá? Eu segui a tradição do que tem que ser feito. Então tá bom. Genoeva, Hospital Rio Doce, Renata, Notebook KM2 aqui, mas eu sei que tem duas pessoas ali, então de repente o nome só, né? Tô vendo as duas ali, ó. Muito bem, a Miriam, Fabrícia, Tanusa. Eu vou contar, a gente tá com a tela cheia aqui já. Eliane também. Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui. Eu vou contar, podem ser, o Júnior tá já se arrumando ali para, né, Júnior? A Kellen também, ó, a Kellen já, o Diegão também já abriu a câmera aí, Fabrícia. Eu vou contar 1, 2, 3, a gente vai tirar a fotinha, a gente divulga e segue as redes sociais, Azevedo Capacita. 1, 2, 3. Foi! Essa é a turma de quarta-feira, viu, Eduardo? Ó, essa turma aqui, ó, é o que está sempre junto com a gente, né? Correndo não é só de quarta, mas está sempre ativamente no Brasil inteiro, cuidando da saúde do nosso país. Obrigado mais uma vez, viu, pessoal? Eduardo, Gente, eu quero só agradecer. Para mim, um feriado, para vocês, um dia normal de trabalho aí, né? Muitas pessoas em plantão. Vivi isso 20 anos da minha vida, 10 anos de Fiocruz, 10 anos de 4 hospitais, o último, como eu falei, o Roberto Santos, o maior Norte-Nordeste. Entendo todas essas dores, sei realmente onde o calo aperta muitas das vezes. Tem momentos que a gente não tem apoio de ninguém, tem que ser você e seu time mesmo, mas se tornem um pouquinho mais empáticos, desenvolva um pouquinho mais de compaixão com seus colaboradores, que na maioria das vezes você vê eles 8, 10, 12 horas por dia, até mais que sua esposa, seus filhos, e faça esse equilíbrio também, tá? Para sua sanidade mental, física e espiritual tá sempre bem alinhada. Então, muito obrigado a todos. Eu deixei no chat aí meu linkzinho do LinkedIn, é o meu melhor contato. Estamos lá com um pouquinho mais de 17 mil seguidores. Tem um projeto de lives também. Estava conversando com o Lucas no começo, que ano passado eu sofri um assalto no LinkedIn, né? Roubaram minha conta por 7 meses. E aí eu tinha feito 34 lives, 14 podcasts, e quando eu estava engrenando para ter, né, o mês de julho até dezembro dobrar esse número, infelizmente um hacker conseguiu fazer isso. E pasme, eu fiquei 7 meses tentando provar para o LinkedIn que a conta era minha, entende? Até que num domingo chegou um e-mail todo em inglês, eu achei até estranho. Aí peguei todo o conteúdo, botei no tradutor, traduzi e percebi. Aí pronto, cliquei numa linhazinha que não era vírus, aí abriu para botar, né, o novo password, a nova senha, e consegui resgatar minha conta. E aí perdi, né, um bom tempo, mas esse ano eu já fiz 3, né, com 3 top voices no LinkedIn, e tem uma marcada agora para o dia 7 de julho. A gente vai falar de gestão financeira. Uma nossa amiga muito forte aqui na área de finanças, a Milena Carneiro. E depois eu deixo um linkzinho, né, para o Lucas aí, se ele quiser compartilhar em algum momento, para vocês com entenderem. certeza. E vai acontecer dia 7 de julho. E demais, muito obrigado pela atenção de todos. E desculpa se alguma coisa foi ofensiva, foi muito contundente. Mas a gente não está aqui, né, num mar de rosas, né? A gente tem que navegar num deserto, passar por momentos um pouco mais difíceis, umas pancadas de alguém que você não conhece chegar assim para você, poxa, não estava percebendo desse jeito, então vou dar uma melhorada aqui na minha unidade. Foi ótimo, perfeito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está de acordo comigo e, né, e segue isso. Eduardo, obrigado mais uma vez. Mande um abraço para o nosso querido Roberto Gordilho aí, né? Espero que nos reencontremos em breve. Um abraço, pessoal. Semana que vem temos mais um encontro aí. Semana que vem vai ser na terça e quarta-feira é feriado no estado de São Paulo, tá? Mas terça-feira estaremos aqui juntos mais uma vez. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia a todos. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.